Terra, o lar de 8 bilhões de pessoas. Todas as manhãs, quando você acorda, onde quer que esteja, em Tóquio, Londres, Istambul, São Paulo ou Lagos, algo acontece sem que você perceba. O coração do sistema global bate silenciosamente, sem parar. Mas e se um dia esse coração parar? Este vídeo é um alerta, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Hoje, vou mostrar a vocês 10 instalações críticas nos Estados Unidos. Centros financeiros, portos, bases tecnológicas, fábricas de semicondutores e bases militares. Em um cenário de guerra, essas instalações são a chave não apenas para os Estados Unidos, mas também para a economia global, as cadeias de suprimentos e a segurança internacional. Perdê-las não paralisaria apenas um país, paralisaria o mundo inteiro. Hoje, vou contar a você sobre essas instalações, os cenários de ataques secretos contra elas e os escudos de defesa que protegem a todos nós como um mundo. Começamos pela costa leste. Nova York, a capital financeira do mundo. A Bolsa de Valores de Nova York e Wall Street são o coração do capital global. Mas o lado invisível da questão é o Porto de Nova York e Nova Jersey. Este porto é a principal porta de entrada para o comércio com a Europa. Em 2023, aproximadamente 238 bilhões de dólares em mercadorias passaram por esses portões. Um quarto do PIB dos Estados Unidos é produzido em um raio de 250 milhas deste porto. Ele atende a 60 milhões de pessoas. Esta instalação é crítica não apenas para os Estados Unidos, mas para todo o mundo. Porque o comércio mundial, o dólar e o sistema financeiro global giram aqui. Então, como um invasor poderia atingir este lugar? Cenário 1: Ataque secreto de drones marítimos. Um navio de carga atraca no porto de Nova York. Aparentemente, um navio comercial comum. Mas sob seu convés, existem dezenas de veículos aéreos não tripulados, VANTS, armados. Eles podem estar escondidos dentro de contêineres de carga. Ao se aproximar do porto, esses drones são lançados e mergulham em direção ao centro financeiro, a bolsa e a infraestrutura de energia. Esse tipo de ataque foi identificado como uma ameaça séria em relatórios de inteligência nos últimos anos. Portos, aeroportos e prédios públicos são alvos fáceis para esse tipo de ataque. Cenário 2: Ataque de mísseis hipersônicos. Um míssil hipersônico, viajando a mais de 6.000 km por hora, aparece de repente passando por baixo dos sistemas de defesa de mísseis. O alvo, Wall Street. Nesse caso, em questão de segundos, o sistema financeiro global entra em colapso. As ações congelam, os pagamentos param e a economia mundial sofre uma parada cardíaca súbita. Agora vamos para a Virgínia, para a maior base naval do mundo, a Base Naval de Norfolk. O lar da Frota do Atlântico da Marinha dos Estados Unidos. Este é o pilar da segurança da OTAN no Atlântico. Sua localização estratégica fica na entrada da Baía de Chesapeake. Esta não é apenas uma base, é também um estaleiro gigante e o coração dos navios. Cenário: combinação de mísseis de cruzeiro e minas marítimas. Em uma situação de conflito, submarinos inimigos poderiam secretamente colocar mísseis de cruzeiro ou espalhar minas marítimas na Baía de Chesapeake. Se a entrada de Norfolk for bloqueada por minas, a frota do Atlântico ficaria presa no porto. Os porta-aviões não poderiam sair, os submarinos não poderiam ir para missões. Isso destruiria completamente o poder de dissuasão da OTAN no Atlântico. Boston, Cambridge, a capital mundial da biotecnologia e das ciências da vida. O lugar onde a medicina moderna, as vacinas e as terapias gênicas são produzidas. Uma economia de pesquisa e desenvolvimento de 7,4 bilhões de dólares por ano. Os medicamentos produzidos aqui vão para hospitais em todo o mundo. Cenário: ataque biológico ou violação de segurança de laboratório. Uma organização terrorista ou um estado inimigo poderia se infiltrar nessas instalações para roubar um agente biológico ou lançar um ataque cibernético aos laboratórios para liberar patógenos perigosos. Ou atacar diretamente este centro com um míssil carregando uma ogiva biológica. Nesse caso, não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro enfrentaria o risco de uma pandemia. Novas vacinas não poderiam ser desenvolvidas e os medicamentos existentes não poderiam ser produzidos. O Research Triangle Park, na Carolina do Norte, é o centro da produção farmacêutica e biofarmacêutica global, com mais de 385 empresas e 55 mil funcionários. Muitos dos medicamentos contra o câncer, vacinas e terapias gênicas do mundo são produzidos aqui. Cenário: envenenamento da cadeia de suprimentos. Por meio de um ataque cibernético, uma sabotagem baseada em software poderia ser inserida nos sistemas de produção. O conteúdo dos medicamentos poderia ser alterado ou as linhas de produção poderiam ser interrompidas. Isso causaria uma crise de saúde que afetaria milhões de pacientes em todo o mundo. Atlanta Hartsfield Jackson, o aeroporto mais movimentado do mundo. Não apenas transporta passageiros, é também um dos nós mais críticos da logística global. A base principal da Delta Air Lines gera um impacto econômico de mais de 70 bilhões de dólares anualmente.
Medicamentos, peças eletrônicas e suprimentos de emergência passam por aqui. Cenário: ataque de pulso eletromagnético, EMP. Um EMP nuclear detonado sobre o aeroporto destrói instantaneamente todos os sistemas eletrônicos. O controle de tráfego aéreo entra em colapso, o trem de pouso não funciona e o reabastecimento para. Quando este aeroporto é fechado, toda a cadeia de suprimentos no sudeste dos Estados Unidos entra em colapso. Isso cria um efeito dominó na logística global. Costa Oeste, a fortaleza da tecnologia e do comércio. Agora passamos para a Costa Oeste, a porta de entrada para o Pacífico. Os portos de Los Angeles e Long Beach. Este complexo portuário é o principal ponto de entrada para o comércio dos Estados Unidos com a Ásia. O porto de Long Beach sozinho sustenta 2,7 milhões de empregos nos Estados Unidos e contribui com 309 bilhões de dólares para o PIB. Tem um volume anual de 9 milhões de contêineres e um volume de comércio de 200 bilhões de dólares. Esses dois portos representam 42% da fatia de mercado da Costa Oeste. Quando esses portos param, a cadeia de suprimentos do mundo para. Um telefone celular fabricado na China, uma camiseta costurada no Vietnã, uma peça de carro feita no Japão. Nada disso chegaria aos Estados Unidos. Então, como um invasor poderia atingir esses portos? Cenário 1: ataque de drones a partir de navios. O FBI emitiu um alerta nos últimos meses. Inteligência foi recebida de que o Irã poderia organizar um ataque lançando drones de um navio na costa da Califórnia. Embora essa ameaça não tenha se materializado, ela mostra o quão sério é esse método. Um navio de contêineres poderia lançar dezenas de drones armados ao se aproximar do porto. Esses drones poderiam atingir guindastes, linhas de energia e áreas de armazenamento. A operação do porto poderia ser interrompida por semanas. Cenário 2: ataque de míssil de cruzeiro a partir de submarinos. Um submarino inimigo espera silenciosamente em águas internacionais, na costa do porto. De repente, lança um grande número de mísseis de cruzeiro. Esses mísseis voam abaixo do radar e atingem os pontos críticos do porto. Nesse caso, a perda estimada do PIB diário é de 7,6 bilhões de dólares. Vale do Silício, a capital mundial da tecnologia e inovação. Com um PIB de 840 bilhões de dólares, se fosse um país independente, seria a 18ª maior economia do mundo. Apple, Google, Meta, Netflix, Tesla. Estas não são apenas empresas, elas são a espinha dorsal da comunicação global, dos dados, da inteligência artificial e da economia. Cenário 1: ataque cibernético e destruição de dados. Um estado inimigo, com meses ou anos de preparação, se infiltra na infraestrutura do Vale do Silício. Infecta os servidores em nuvem com software malicioso. Com um único comando, os dados de bilhões de usuários poderiam ser apagados ou criptografados. Transações financeiras, registros de saúde, segredos de Estado. Tudo desaparece. Cenário 2: ataque de pulso eletromagnético, EMP. Um EMP nuclear detonado em alta altitude queima instantaneamente todos os chips, servidores e dispositivos eletrônicos do Vale do Silício. Isso significa um apocalipse digital. A internet entra em colapso, a inteligência artificial para e o mundo volta ao século XIX. Seattle, o ponto de encontro da aviação, do comércio eletrônico e da computação em nuvem. Boeing, a maior fabricante de aviões do mundo. Amazon, a gigante do comércio eletrônico global. Microsoft, uma das maiores empresas de software do mundo. Quase 40% da força de trabalho tecnológica desta cidade trabalha na Amazon e na Microsoft. Cenário: sabotagem física e ataque à cadeia de suprimentos. Um sabotador infiltrado na cadeia de suprimentos de peças da Boeing poderia adicionar componentes defeituosos a peças críticas de aviões. Isso faria com que milhares de aviões em todo o mundo ficassem em terra. Da mesma forma, um ataque aos armazéns da Amazon significaria a interrupção do comércio eletrônico global. San Diego, a maior concentração de bases militares dos Estados Unidos no Pacífico. 1 em cada 4 fuzileiros navais está baseado aqui. 95% de todos os fuzileiros navais treinam nesta região. Esta é a porta de entrada militar dos Estados Unidos para o Pacífico e, portanto, é um dos alvos primários para atores como China, Coreia do Norte e Rússia. Cenário: ataque híbrido simultâneo. Mísseis hipersônicos, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro de submarinos e drones lançados de navios atingem as instalações militares em San Diego ao mesmo tempo. Um ataque desse tipo paralisaria toda a presença militar dos Estados Unidos no Pacífico. Os porta-aviões afundariam, os submarinos ficariam presos no porto e os fuzileiros navais não poderiam ser destacados. E talvez a instalação mais crítica para o mundo, Phoenix, Arizona. O deserto dos semicondutores. A TSMC está construindo aqui um complexo de produção de chips de 165 bilhões de dólares. A Intel tem 5 instalações de produção em Chandler. No total, mais de 75 empresas de semicondutores estão nesta região. Essas instalações produzem os chips mais avançados do mundo, tecnologia de 4 nanômetros, 3 nanômetros e em breve 2 nanômetros. Um caça F-35 tem mais de 1000 chips.
O cérebro de um míssil hipersônico é um chip. Seu celular, seu carro, sua geladeira, o aparelho de ressonância magnética no hospital. Nada funciona sem chips. Se Phoenix for atingida, o mundo viverá um desastre que fará a crise dos chips de 2020 e 2021 parecer pequena. A inteligência artificial para, os sistemas autônomos entram em colapso e a indústria de defesa fica paralisada. Cenário: ataque direto de míssil ou AMP. Estas instalações são os alvos mais valiosos do mundo. Um inimigo poderia usar múltiplos mísseis hipersônicos para atingir este lugar. Ou detonando um AMP em alta altitude, poderia destruir os equipamentos de produção sensíveis nas fábricas. Nesse caso, o suprimento mundial de chips seria interrompido por anos. Curiosamente, a própria TSMC planeja usar drones para segurança nessas instalações. Sistemas de drones apoiados por inteligência artificial serão implantados para inspeção operacional, controle de tráfego e gerenciamento de emergências. Ou seja, a defesa e a ameaça usam a mesma tecnologia. Como se defender? Tecnologias de defesa atuais então, como essas instalações são defendidas contra todas essas ameaças? Quais tecnologias o mundo possui para proteger esses pontos críticos? Aqui estão os escudos de defesa atuais. 1. Defesa aérea e de mísseis. O escudo em camadas. A primeira linha de defesa contra um ataque é um sistema de defesa aérea em camadas. Isso funciona como as camadas de uma cebola. Defesa de mísseis balísticos, longo alcance. O THAAD é um sistema que pode atingir mísseis balísticos dentro e fora da atmosfera. Destrói os mísseis inimigos em altitudes elevadas. Defesa de médio alcance. O Aegis Ashore é a versão terrestre do sistema Aegis da Marinha. Os sistemas Patriot, por sua vez, visam mísseis e aviões de médio alcance. Esses sistemas interceptam os mísseis inimigos em altitudes mais baixas. Defesa de curto alcance e de ponto. O domo de ferro destrói foguetes e projéteis de artilharia de curto alcance no ar. Os sistemas Serram protegem bases e instalações críticas contra ameaças de curtíssimo alcance. 2. Defesa contra mísseis hipersônicos. Nova geração mísseis hipersônicos voam a mais de 6.000 km por hora e realizam manobras. Os Estados Unidos estão desenvolvendo sistemas de próxima geração como o HAC-M e o Glide Phase Interceptor, GPI, contra essa ameaça. Além disso, tentam detectar esses mísseis mais cedo com sensores baseados no espaço. 3. Armas de energia direcionada. Lasers e micro-ondas. A defesa mais eficaz contra enxames de drones são as armas de energia direcionada. Lasers de alta energia podem queimar e destruir um drone no ar em segundos. Micro-ondas de alta potência podem derrubar todo um enxame de drones desativando todos os dispositivos eletrônicos em uma área. 4. Segurança marítima e portuária contra ameaças vindas do mar. São usados sistemas de detecção subaquática, SOSUS, veículos subaquáticos não tripulados, UV, e sistemas de caça às minas. As entradas dos portos são constantemente monitoradas e navios suspeitos são interceptados antes de se aproximarem. 5. Cibersegurança e proteção contra AMP. Ataques cibernéticos são combatidos com firewalls e detecção de ameaças por IA. Sistemas críticos operam em redes isoladas, air-gapped, totalmente fechadas para a internet. Contra ataques AMP, equipamentos eletrônicos críticos são protegidos em gaiolas de Faraday metálicas. 6. Inteligência e alerta antecipado. O componente mais importante de todas essas tecnologias é a inteligência. Agências como FBI, CIA e NSA tentam detectar os planos inimigos antes mesmo do ataque começar. Satélites no espaço detectam lançamentos de mísseis balísticos em segundos. Então, por que tudo isso é importante para você? Porque não importa se você mora em Tóquio, Londres, Istambul ou Lagos, a segurança dessas instalações é a sua segurança. Quando o Centro de Biotecnologia em Boston é atingido, os medicamentos contra o câncer que vão para o seu país param. Quando as fábricas de chips em Phoenix são atingidas, seu celular, seu carro e os dispositivos médicos no seu hospital não funcionam. Quando o porto de Los Angeles é atingido, os produtos nas suas lojas acabam. Como um mundo, precisamos das tecnologias de defesa e da cooperação internacional que protegem essas instalações. Porque um ataque não seria feito apenas contra os Estados Unidos, seria feito contra o mundo inteiro. Se você gostou deste conteúdo e quer entender mais sobre as forças que moldam o nosso mundo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas análises estratégicas. Obrigado por assistir.